Fala pessoal, tudo certo? Bora conferir as minhas leituras de HQs neste mês de janeiro de 2025? Chega mais! Fala pessoal, sou o Andrew do Arsenal Books e hoje eu estou aqui para fazer uma breve resenha sobre as HQs que eu li no mês de janeiro de 2025. Eu fiz uma proposta para vocês nas outras redes, quem ainda não segue, segue por lá porque eu costumo fazer algumas votações. E eu tive a ideia de fazer um vídeo de encerramento de todo mês aqui no Arsenal Books. E esse vídeo que encerraria os meses seria a análise, mesmo que breve, das HQs que eu li neste mês. Eu costumo fazer a leitura de 2 livros em paralelo, já comentei sobre isso por aqui, até assistam o vídeo de Respondendo aos Inscritos 2, que eu disponibilizei na semana passada. E neste intervalo entre uma leitura de um livro e outra, eu também coloco algumas HQs. Então eu quero ter um espaço para falar sobre essas HQs lidas ao longo dos meses. E aí eu perguntei se vocês tinham interesse que eu fizesse esse vídeo e a grande maioria votou que sim. Então cá estou eu para fazer a primeira edição desse vídeo, minhas leituras de HQ do mês, mais precisamente janeiro de 2025. Então dependendo do desempenho desse vídeo, se vocês quiserem que eu continue, eu sigo os próximos meses trazendo também estes resumos. E a minha maior métrica para saber se vocês têm interesse nesse conteúdo, obviamente, serão as visualizações, mas principalmente o like. Então eu conto com a ajuda de vocês, já deixa o like para não se esquecer, compartilha com quem possa interessar esse vídeo e principalmente se inscreva no canal, ativa o sininho para notificações. Semanalmente vocês me encontram aqui no YouTube todas as terças-feiras às 19 horas, é uma certeza, mas eu tô com programações de fazer mais publicações ao longo das semanas por aqui. Então se vocês ativarem o sininho, vocês não perdem nenhum envio novo, certo? E o último disclaimer antes de ir para as minhas leituras. Confiram, primeiro link aqui na descrição desse vídeo, o Universo Arsenal Books. Lá vocês vão encontrar todas as redes sociais que o Arsenal está atuando e também vão acessar o site da Tachyon para fazer o download das edições. Já falei da Tachyon, revista nacional de ficção científica excepcional, material do pessoal por lá. Vocês conseguem baixar todas essas edições de graça. Nas edições 4 e 6 tem resenhas escritas por mim, então confiram lá, depois me comentem o que vocês acharam. E também vocês conseguem, nesse Universo Arsenal Books, acessar a loja do Arsenal na Amazon. Por lá eu categorizei os livros, então tem livros que eu já fiz resenha e já apresentei por aqui, e até livros que estão na minha lista de desejos. Vocês conseguem acessar lá ficção histórica, terror, thrillers, sci-fi, HQs, e também uma lista de bebidas que eu indico. E vocês comprando qualquer item, acessando o site da Amazon por estes links, vocês geram uma comissão para este que vos indica e não pagam nada mais por isso. Obviamente, meu intuito é, com essa verba, sempre investir aqui no canal, visando trazer qualidade para vocês. Beleza? Agora sim, chega de delongas, bora para as resenhas. Bom pessoal, e o meu mês de janeiro se resumiu a 2 obras lidas e eu fiquei satisfeito com a quantidade que eu li porque elas foram obras que exigiram mais contemplação também da minha parte, porque são obras com artes excepcionais e nós vamos tratar sobre isso. E a primeira delas, lançada aqui no Brasil pela Pipoca e Nanquim, é Marada, a Mulher Lobo, escrita por Chris Claremont, que vocês provavelmente conhecem principalmente porque ele é o maior roteirista da história de X-Men, muito possivelmente, e ilustrada magistralmente pelo gigante John Ball. Gigante, porque eu vou tratar mais sobre isso ali pra frente, vocês vão ver também na edição do vídeo quando eu estiver mostrando em detalhes essa edição. E em Marada, a Mulher Lobo, nós vamos acompanhar uma história de espada e feitiçaria, ao melhor estilo Conan, por exemplo, só que com uma protagonista mulher, a Marada, a Mulher Lobo. E a Marada, ela é uma romana, certo? Então vocês já conseguem mais ou menos se situar por ali em que período histórico nós estamos tratando. E a Marada, ela é uma guerreira renomada, todo mundo conhece Marada, ou conhece seus feitos, minimamente já ouviu falar, ou principalmente teme a Marada. Só que a história começa com a Marada sendo resgatada de um comboio que está levando ela para algum lugar, e mais impressionante de tudo isso, quando ela é resgatada, ela está acuada, ela está com medo,
ela parece não saber exatamente aonde ela está e ela apresenta sinais de que talvez ela tenha perdido a memória, talvez ela não saiba quem de fato ela é. E isso chama muito a atenção de quem a resgata. Como assim? Tu, a Marada, a mulher-lobo, tão famosa no Império Romano, acuada, com medo? O que é isso? Tu desafia qualquer homem e agora tu tá aí no teu canto sem saber o que fazer. E é a partir deste resgate que a gente vai acompanhar a jornada da Marada para descobrir o que de fato aconteceu com ela, exorcizar estes demônios e seguir a jornada. São 3 histórias contidas nesse álbum com 112 páginas, formato gigante, lançado aqui no Brasil. Vou até pegar aqui, ó. Quando eu falo de formato, é bom isso aqui, ó. Vou fazer um formato americano, que é mais tradicional, para vocês terem a ideia do tamanho. Olha isso aqui. É um álbum gigante. E aqui, como eu disse, tem 3 histórias que elas têm uma continuação. É uma linha cronológica. Tu não pode ler uma história independente da outra. Elas têm uma continuação. O grande ponto aqui é que vamos entender o seguinte, o contexto no qual ela foi lançada. Originalmente publicada em 1985 no extinto selo Epic Marvel. Rápido preâmbulo sobre Epic Marvel. Foi um selo dentro da editora Marvel que trazia obras de cunho mais adulto, mas principalmente que dava uma liberdade maior para os escritores e desenhistas e principalmente também dava os direitos dessas obras para seus criadores. Vamos entender um pouquinho melhor? Por exemplo, Chris Claremont, que fez história em X-Men. Tudo que ele escreveu de X-Men não pertence a ele, é direito da Marvel, são personagens da Marvel. Só que, quando eles escreviam para este selo Epic, toda a criação pertence aos autores. Então a Marada, ela pertence tanto ao Claremont quanto ao Bolton. E eles recebem royalties por isso. Então foi um movimento ali que, cara, surgiu obras excepcionais no selo Epic Marvel. Cito, por exemplo, aqui, que eu já mostrei no canal, Blood. Blood surgiu no selo Epic Marvel. História fantástica de vampiros. E Marada é um destes casos, certo? Então, lançada originalmente em 85, trazida no Brasil, essa edição é de 2018. Aqui a gente vai ter um quê mais datado para a narrativa dessa história. Tenham em mente, escrita nos anos 80. Então tu vai ter muito daquele narrador oculto, sabe? Vai ter alguém te narrando as passagens. Muitas vezes tu vai ver alguém narrando o que está sendo mostrado pela arte. E isso é típico da época. Não peguem Marada, Mulher-Lobo esperando que seja uma leitura atual, com o mesmo dinamismo das HQs de hoje em dia. Mas não me incomodou. Eu estava ciente que era uma obra dos anos 80, fui com isso em mente e, cara, fluiu super bem. Acho que o Claremont também é muito hábil, né, como roteirista. Poxa, é chover no molhado falar de Claremont. E foi uma leitura que fluiu bem. Ela me tomou mais tempo porque, cara, contemplar essa arte aqui é um absurdo. É impossível tu não parar e tu ficar olhando os detalhes das pinceladas do Bolton em diversos quadros gigantescos que ele faz por aqui. Vocês vão estar vendo alguns em destaque na edição do vídeo. Mas o ponto de destaque para mim, além da arte, é a coragem do roteiro em tratar alguns determinados assuntos. Eu não vou falar sobre isso, mas eu confesso para vocês que o motivo ou o trauma da Marada que aconteceu antes da história começar, cara, me pegou no contrapé. Não esperava ter um embate aqui com temas tão capciosos e espinhosos como o Claremont te propõe. Isso foi muito bom. Isso é um ponto positivo, talvez seja o melhor ponto da obra ao lado da arte do Bolton, tá? E eu não vou falar sobre esse aspecto ou qual é esse tema espinhoso, porque eu acho que faz parte da graça da obra. Eu peguei Marada pensando em encontrar uma espada e feitiçaria ali bem tradicional, mas, cara, me chocou nesse ponto, tá? Então eu quero que quem for ler essa obra também tenha esse... Opa, cacete, olha do que o Claremont está tratando aqui, beleza? Então não vou entrar muito nesse aspecto e, cara, é uma obra de 112 páginas, é uma história dividida em 3 capítulos ou 3 arcos. Querendo ou não, é um tiro rápido. Vocês vão perder mais tempo apreciando a arte do que lendo os roteiros. E aqui, em termos de extra, eu acho bacana comentar, tem aqui um texto do Joe Duffy para contextualizar a obra.
Tem aqui um texto também escrito de bastante páginas, tá? Do Steve White, é uma introdução para essa obra. Eu acho que esse texto complementa bem a HQ como um todo e principalmente ele vai introduzir vocês no que vocês vão acompanhar nas outras páginas. Então, assim, não pulem esses textos introdutórios, tá? Eles estão aqui por um motivo. E agora cabe a mim também fazer um disclaimer quanto à edição. Hoje em dia já está esgotada, vocês não conseguem mais comprar nova essa HQ. Eu peguei numa comic shop aqui em Porto Alegre, que eu frequento bastante, a Tutatis, e peguei usada, obviamente. Pontos importantes, vocês já viram o tamanho da edição. Ela tem uns alto-relevos aqui, a arte de capa belíssima, tem alto-relevo no título, é muito bonito o material gráfico em si da HQ, tá? Vocês estão vendo lombada. Tem um corte trilateral dourado. E aqui fica meu maior ponto de atenção. Aí eu vou mostrar com mais cuidado na edição isso que vocês precisam ver, porque vocês têm que ponderar isso. Primeiro ponto, é um papel que eu acredito ser um papel couché muito grosso, é uma espessura absurda. Confesso que eu não tenho nenhuma outra HQ com esse tipo de papel e com esse tipo de impressão, né? Tá muito bonita a impressão, só que ela é muito pesada, tá? E eu acho que a Pipoca e Nanquim, essa aqui foi uma das primeiras obras lançadas por eles, eu acho que eles aprenderam com o tempo. E esse corte trilateral, eu já tinha ouvido falar sobre isso. Infelizmente eu fui um dos casos. Ele acabou colando algumas páginas. E se tu fosse manusear essa obra com menos cuidado, ele acabava rasgando algumas páginas e prejudicando bastante a arte em alguns momentos. E, poxa, prejudicar a arte do John Bolton é um pecado. E no meu caso, eu peguei essa edição e tinha alguns rasgos que eu colei manualmente, consertei da forma que dá, vocês estão vendo aí na edição. Mas eu preciso alertar, porque para alguns, isso é um fator decisivo para pagar o preço de uma edição de HQ que hoje custa no Brasil bem caro, por sinal, certo? E como é uma obra esgotada, vocês vão ver sendo vendidas aí por preços mais exorbitantes ainda, beleza? E eu confesso para vocês que é o seguinte, eu pensei que ia impactar mais para mim, mas eu consegui passar por cima disso. Eu gostei bastante de Marada, eu recomendo. Claro, tenham atenção a estes detalhes. Se vocês pegarem algumas edições que estejam ainda mais prejudicadas do que a que eu peguei, aí sim pode ter um impacto maior. Eu, no meu caso, consegui passar por cima, mas fica o meu alerta para vocês. Existe sim este problema grave de impressão aqui, beleza? Mas ainda assim, a recomendação, a história me surpreendeu bastante. Eu encontrei temas mais profundos dos quais eu esperava, e isso para mim foi um ponto bem positivo. E a minha segunda leitura de HQ deste mês de janeiro foi também da editora Pipoca e Nanquim. Estou falando de O Procurador. E atentem-se a uma questão. Lançada originalmente em 2022. E ela saiu primeiro no Brasil. Pertence ao selo que eles costumam chamar de Original Pipoca e Nanquim. Então foi lançado pela Pipoca e Nanquim originalmente e vai ser revendido e lançado posteriormente em outros países. Querem um ponto ainda de maior atenção? Ela é desenhada e ilustrada pelo Pedro Mauro. Para quem é do meio das HQs, o Pedro Mauro é figurinha carimbada aí dentro da Bonelli, editora italiana, principalmente de westerns, né? E escrita, roteirizada e criada por Gianfranco Manfredi. Quem é Gianfranco Manfredi? Simplesmente o criador de O Mágico Vento. Uma das séries também de maior destaque aí da grandiosa editora Bonelli, por que não? Eu acho que fora as majors americanas, tipo Marvel, DC, até a Image Comics, por que não? Fora esse eixo, talvez a Bonelli seja a mais reconhecida, pelo menos aqui em território brasileiro e também italiano. Fala pessoal, tô interrompendo aqui a continuidade do vídeo porque eu sei que podem surgir comentários a respeito e o Gianfranco Manfredi, infelizmente, ele faleceu entre o período da gravação deste vídeo que eu fiz aqui para o canal e o momento da postagem. Eu gravei esse vídeo no dia 23 de janeiro de 2025 à noite e na madrugada do dia 24 o Gianfranco acabou falecendo. A notícia veio a público aí através das redes sociais de sua filha. Uma grande pena, uma grande perda, né? Acabei ficando bem consternado com essa situação porque eu
acabei de ler a última HQ dele produzida especialmente aqui pro Brasil, e logo na madrugada do dia seguinte uma notícia dessas. E eu comento, inclusive, nesse vídeo, vocês vão ver logo na sequência, que eu gostaria de ver mais do personagem, o Procurador, criado pelo Gianfranco. E, infelizmente, pelas palavras dele, nós não teremos essa oportunidade, mas tomara que alguém siga com esse personagem que tanto me agradou. Então, é uma pena aí, um gigante das HQs que nos deixa. Faço só esse adendo por aqui, porque eu sei que, né, vai acabar surgindo comentários e, infelizmente, isso veio acontecer neste período. Tá bom? Grande abraço, sigam com a programação por aí e vida longa a arte que o Gianfranco deixa para nós, né? Muito material de qualidade, um artista que vai viver para sempre aí através de sua arte. E o Gianfranco Manfredi escreveu pro território brasileiro essa história intitulada O Procurador. E em O Procurador, que é um álbum grande também, vou botar em comparação com a Marada, porque não é tão grande quanto Marada, mas ainda assim é um álbum num formato europeu, grandão, tá? E em O Procurador nós vamos acompanhar a jornada de James Jennings, que é o então procurador do título, um procurador inglês que viaja ao oeste americano, mais precisamente no Texas, para dar uma notícia para o seu cliente, o Henry King, que também é um inglês, que é boxeador, conhecido como o As de Londres. Só que ele é um boxeador, cara, que ele luta ali em pequenas cidades, lutas clandestinas, sabe aquela coisa bem organizada por charlatões, assim? É isso aí. E assim, o Henry King é aquele cara que ele vende o almoço para pagar a janta. E ele tem claramente um atraso mental. E quem comanda ali as decisões e as ações dele é o seu empresário, que, cara, claramente é um golpista, tá? E chega a ser até engraçado algumas passagens. E quando James Jennings encontra o Henry King no Texas, ele dá a notícia que um parente distante faleceu e deixou para ele toda a sua fortuna milionária, porque ele era o único parente vivo, então. E de posse dessa notícia, o Henry fica obviamente deslumbrado e abre o olho também para o seu empresário. E aí, na figura do procurador, o James Jennings já saca que, pô, ali é um charlatão de primeira. Eu vou proteger o Henry King até que ele ponha a mão no que lhe é de direito à sua herança. Só que no Texas também está passando um momento conturbado político, com a possibilidade de eleição de um governador extremista e o conflito dele com os mexicanos que querem reivindicar aquelas terras. Obviamente entra ainda uma terceira força dentro desse conflito, que são os indígenas. E o Jennings, e o Henry King, e o empresário dele precisam se envolver neste conflito quando durante o episódio ali de um dos comícios ali desse possível governador, existe um assalto a banco por parte de um grupo, que eu não vou falar qual deles, que rouba o banco que daria o dinheiro do Henry King. E aí o JJ, como ele é chamado, o procurador aqui também dentro dessa obra, ele tem que caçar os responsáveis e recuperar o dinheiro que pertence a Henry King. Só que entra também uma questão de princípios aqui. Porque será que de fato ele precisa se envolver nisso? Mas ele não titubeia em momento algum. Ele vai atrás do que é justo, na concepção dele, obviamente, de justiça, certo? Então a gente vai acompanhar este conflito e essa busca por quem roubou o banco e principalmente em busca do dinheiro. O álbum é dividido em 3 histórias, por assim dizer. Acerto de Contas, que seria a primeira, La Llorona, que seria a segunda, e Leste Selvagem, que encerra o álbum como um todo. Vamos lá. A primeira e a segunda elas se conversam diretamente e a terceira ela já é um pouquinho mais avançada no tempo. Só que a terceira eu acho ela de um tom muito importante para esse álbum como um todo. Nas 2 primeiras nós vamos estar no Texas. Na terceira nós estaremos em Nova York. E aqui tanto o Gianfranco quanto o Pedro Mauro, eles brincam para nos mostrar a diferença entre o oeste e o leste americano neste período do século XIX. Porque se tu tem de um lado o oeste selvagem, aquela terra sem lei, do outro lado tu tem já uma metrópole, Nova York, com prédios, construções robustas, bolsa de valores, que é um dos aspectos explorados no 3º capítulo, que querendo ou não, uma curiosidade, porque eu trabalho no mercado financeiro, então tive uma relação mais direta com esse terceiro arco.
E assim, cara, é uma construção narrativa e artística muito competente. Cara, como se tu estivesse lendo um quadrinho Bonelli, só que lançado originalmente no Brasil. Excelente edição. Poxa, não tenho o que falar da arte do Pedro Mauro, vocês estão vendo por aí. Eu deixo até uma outra recomendação de outra obra dele lançada aqui no Brasil, também pela Pipoca Nanquim, que é a trilogia Gatilho, que é ainda melhor do que o Procurador, mas eu vou falar sobre ela num vídeo futuro, enfim. E, cara, pra quem gosta de western, é um prato cheio. Procurador é uma boa obra, tá? Procurem. Recomendação fortíssima por aqui. E eu peguei ela principalmente no hype porque eu assisti a nova minissérie aí da Netflix que tá dando o que falar, American Primeval, acho que aqui no Brasil é Terra Indomável, uma minissérie de 6 episódios, western, com protagonismo do Taylor Kitsch, que eu acho ele um ator excelente. E, cara, dos faroestes, principalmente mais contemporâneos, é de longe a obra mais brutal. E o que me chama a atenção nessa minissérie é que ela não perde ritmo. Ela é uma paulada atrás de paulada. Todo episódio é uma paulada. E tu não tem aqueles arcos que, ok, cheguei no ápice e cai, tu vai dar uma arrefecida na trama, não. Todos os episódios têm o mesmo ritmo. Ele não perde ritmo, é magnífico. Já fiz até um shorts aqui falando sobre essa minissérie e indicando para todo mundo. Confiram quem ainda não conferiu, obviamente quem gosta de western. Fica só um disclaimer que, cara, a violência ali é extrema. Para quem tem estômago fraco, algumas passagens podem de fato incomodar, beleza? Mas fica aí, então, para concluir, minhas 2 leituras do mês, ambas da Pipoca Nanquim. O Procurador é uma indicação mais certeira e a Marada tem alguns quesitos que eu já falei, vocês precisam botar na balança. Bom, pessoal, essas foram as minhas leituras de HQ no mês de janeiro. Se vocês querem ver mais deste conteúdo, querem ver todo o encerramento de mês, um vídeo como esse, nesse formato, ou enfim, ir aprimorando com o tempo também, sempre tem algo para melhorar. Até quero que vocês participem, hein? Daqui a pouco dando sugestões. Mas se vocês gostaram, deixem o like, porque isso vai ser o mais importante para eu entender se vocês de fato estão interessados em ver esse conteúdo. Comentem se vocês querem ver mais também. Me ajudem nisso, porque daí eu tô entendendo que vocês estão curtindo e eu trago por aqui também. Porque acaba fugindo um pouco do escopo tradicional, por assim dizer, do canal, que é falar de literatura prioritariamente. Não que HQ não seja literatura. Na verdade, isso é um debate interessante que rende bastante coisa, tá? Tem gente que diz até que a HQ ela se aproxima mais do cinema do que da literatura propriamente dita. Não sei, enfim. Tem muito papo aí pra gente debater sobre. Mas eu quero entender se vocês estão curtindo este modelo de vídeo, este modelo de conteúdo. Então deixa o like, compartilha com quem possa interessar e principalmente se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Segue nas outras redes também para acompanhar aí de forma mais online minhas leituras, minhas bebidas e a gente vai se falando.